Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, sobre análise cinematográfica. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, vamos começar aqui que o tópico de hoje vai ser um pouco mais generalizado. Coisa que não se deve ser tanto assim, mas vai ser um pouco para dar uma introduzida aos diversos aspectos de funções dentro do cinema, tá? Depois vai ter vídeos posteriores aprofundando cada uma dessas partes, então não se preocupem com isso, ok? O tópico aqui das funções dentro do cinema vai ser voltando àquele vídeo introdutório sobre o que é cinema de fato, né? Que eu demonstrei, que eu retomo aqui, que o cinema ele trata-se de um sentimento, né? E que é um aspecto mais subjetivo de cada indivíduo, né? Cada indivíduo, ao assistir um elemento, ao assistir um filme, né, vai ter uma opinião sobre isso, vai ter uma subjetividade sobre aquilo. Foi isso que eu retratei naquele vídeo O que é cinema. Agora, dentro das funções do cinema, a gente destaca aqui muitos fatores, mas o principal deles é direção, né, produção, roteiro, fotografia, câmera, montagem, né? Todos esses aspectos a gente trabalha aqui também. Automaticamente, eu considero aqui junto nesse vídeo os elementos de fazer filmes. Como assim? Esses elementos são processos de filmagem, tá? Ter um diretor, ter um produtor, ter um roteirista, ter alguém especializado na fotografia, na montagem de cenário e automaticamente um editor para a pós-produção, que muitas vezes se encaixa até na própria montagem. Enfim, o cinema ele até é muito subjetivo na forma como ele faz cinema, no processo de filmagem, no processo de fazer filmes. Ele é muito subjetivo. Murilo, mas por que tu fala isso? Tu já teve uma experiência disso? Sim, eu tive uma experiência de fazer um curta-metragem, obviamente que num instituto escolar e numa questão mais dentro de um colégio, porém passa-se por essas mesmas etapas de processo de filmagem, né? E essas etapas de processo de filmagens, elas são indispensáveis para um todo, tá? Elas são indispensáveis porque sem a união de todos esses elementos não se consegue fazer propriamente um filme, e quando se faz um filme não se faz o quão bom ele poderia ser. Então, assim, se é uma coisa que é um fato, se um desses elementos estiver ou não estiver, no caso, de acordo com a normativa, o filme já tem um ponto negativo, né? E é aqui que se faz a presente descrição, né, de que cada uma das funções são indispensáveis unidas, tá? O diretor, né, obviamente, ele tem um cargo de cineasta, né? Ele é o responsável pela passagem do que está escrito no papel do roteirista para impor a sua marca pessoal de um diretor. Muitos aqui vão se lembrar das marcas pessoais do Quentin Tarantino, do Martin Scorsese, né, do cineasta muito polêmico Zack Snyder, do slow motion do Zack Snyder, que, convenhamos, tá uma bela de uma, né? Enfim, vocês entenderam. E daí, toda essa marca pessoal, ele vai pegar o roteiro e transpor para uma tela de cinema. É essa a função do diretor. E automaticamente,
com essa função do diretor, a gente tem as marcas pessoais deles nas imagens transmitidas pelo filme e decisões tomadas por ele, né? Vai ter um vídeo só explicando a função do diretor, né? Mas aqui é uma pincelada por cima e automaticamente dentro do processo de direção tem vários elementos únicos, né? Produção, né? A responsabilidade da produção é de concretizar o filme, né? É ele quem vai lá, o produtor é quem vai lá contratar a equipe. É o produtor que vai ver a locação, né? É o produtor que vai mediar as distribuidoras, né? Então todo esse processo é do produtor. E muitos negligenciam o tamanho do processo de produção de um filme. É um dos fatores mais importantes na construção de um filme. O roteiro eu considero como uma parte assim mais autoral e criativa, que é a parte literária do filme. É onde vai ter um especialista, um contratado para fazer de forma escrita o filme, né? Simples, a função do roteirista é isso. Claro que eles têm outras técnicas de conto, a fonte é diferente, um roteiro de um filme em enquadramento, ou fazer o roteiro de um filme é diferente. Muitos fazem um roteiro de um filme sem ângulo de câmera, outros eles já utilizam um ângulo previamente estabelecido no roteiro, então tem essas diferenças dentro de um roteiro de filme. Se você, por exemplo, tem vários espalhados por aí, até tem disponível para compra na internet, roteiros de filme. Muitos deles vão ter, e a maioria deles, pelo que eu vi, vai ter ângulo de câmera, enquadramento e posicionamento da câmera, tá? E falando em câmera, a gente vai ter a fotografia e a câmera, que eu considero esses dois elementos muito próximos um do outro, né? Porque um câmera, ele é o que opera. É tipo na televisão, nos telejornais. Ele vai operar a câmera para filmar. Mas sem um especialista em fotografia, não vai ter como o câmera fazer uma montagem previamente já estabelecida, né? Que o especialista em fotografia ele tem como objetivo ele supervisionar o enquadramento e como ele vai fazer isso, né? Também temos a montagem, né? A montagem eu considero aqui, junto com pós-produção também um pouco. Na verdade, eu considero a pós-produção dentro da montagem. Por quê? A montagem, o objetivo dela é fazer a sequência das cenas do roteiro. É não ter o erro de continuidade. De acordo, né, com tudo o que eu falei recentemente, também é uma das partes mais importantes. Por quê? Os filmes, na verdade, todo um processo de fazer um filme, ele é estabelecido em 3. Pré-produção, produção, pós-produção, né? A pré-produção seria o próprio trabalho do produtor, mais com o combo do roteiro e mais o combo do diretor. A produção vai ter o elemento do diretor, vai ter o elemento do produtor também, vai ter o elemento do roteiro, porque como é que vão produzir algo sem o roteiro? Vai ter o elemento da fotografia e da câmera mais presentes. A pós-produção, dentre todos os trabalhos que eu fiz do cinema e que eu conheço várias pessoas que falaram sobre cinema comigo, muitos deles falaram que a pós-produção é o trabalho mais maçante e o trabalho mais complicado de fazer um filme, de um elemento dentro da função do cinema. A pós-produção, muitos relatam que é o principal trabalho. Por quê? A montagem, por exemplo, que é um elemento da pós-produção que eu considero, é fazer a sequência do roteiro, né? Muitos vão me dizer assim, nossa, então é só fazer da filmagem do início ao fim. Não, pessoal, não é assim que funciona. Muitos gravam a cena no final do filme, começam gravando no final do filme. Muitos, porque as condições não conseguiram locação para o início, tava chovendo no dia e no roteiro tá escrito que não tem que estar chovendo,
um monte de coisas que fazem com que filmem outras partes do filme. Disponibilidade do dia, de um ator, de outro. Enfim, não é tão simples gravar tudo numa sequência início, meio e fim, né? Muitas às vezes gravam meio, outros o fim. Tudo depende da subjetividade do cinema, né? Obviamente. E isso dá trabalho para quem? Para pós-produção. Porque encaixar-se em sequência de filme início, meio e fim com gravações que às vezes começaram no fim e que o personagem, o ator, ele tem que entender que ele já passou por um processo de transformação e que o personagem dele está numa reta final. Tem esse trabalho do ator também, que vai gerir tudo isso. E o trabalho da pós-produção também, junto com a montagem, é fazer com que as peças se encaixem. Isso muitas das vezes está ligado com a edição, tá? Em filmes, blockbusters e tudo mais de Hollywood, eles fazem os aspectos dos efeitos especiais aqui, né? O CGI. Eles colocam nessa etapa. Então é importante, ressaltando aqui, que eu vou abordar cada um dos aspectos separadamente, mas numa maneira geral, cada um dessas funções, desses elementos, são indispensáveis para o cinema. Porque eles são o que constroem verdadeiramente um filme. E essas peças, e esses encaixes, e essas funções, elas têm que estar unidas para estabelecer um filme, uma obra cinematográfica de fato. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!